Olá, canal Conectados, começando com você nessa quarta-feira. Que benção, viu? Muito obrigado. Já curtiu o canal? Já deu o joinha aí? Obrigado, viu? Curte meu canal, mande sua mensagem, né? E depois que você acompanhar a reflexão, pode curtir também, mandar mensagem, enfim. Você é muito bem-vindo aqui, muito bem-vinda. Que Deus te abençoe muito. Jesus, nesse trecho de Mateus, está na Decápole, em uma região chamada região de Gadara, que é uma região pagã. A gente vai descobrir isso agora lendo o capítulo 8, de 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritavam: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicaram-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo, dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, é um texto, olhando assim, um texto difícil, lógico, todo texto, né, tem a sua complexidade, porque, né, a gente tem que olhar tudo, né, para a gente refletir um texto, não de uma forma ao pé da letra, né, mas olhar também o porquê que certas coisas ali Jesus disse. Então, como eu disse, Jesus está na Decápole, uma região pagã, esse termo é importante, que fica em Gadara. Aqui, com a presença de Jesus e também a iminência do reino, ou seja, a chegada do reino de Deus, que foi inaugurado por Jesus, muitos estavam incomodados, né? E ao mesmo tempo rompendo com a força contrária daquele que veio falar sobre o reino de Deus. No caso, podemos atribuir essa força contrária, os pagãos, aqui denominados como demônios, a força contrária. Porque demônio, na sua etimologia, significa aquele que separa, diabolos, aquele que separa, aquele que divide. Então toda força, né, e eu gosto dessa interpretação dos demônios, daquele que separa, a força contrária, de fato uma força, foi uma força muito grande, né, frente, né, à implementação do reino de Deus, na qual Jesus, né, lutou a sua vida inteira para estabelecê-lo no mundo. Agora também, como disse, Jesus estava nesta região pagã, eu disse que essa palavra seria a chave, ligado à palavra também impuro, impuros, animais impuros, que eram oferecidos em sacrifício. Impuro é de fato o país pagão ou a região pagã que não aderiu ao seu projeto e não aceitou a sua mensagem. Impuros eram também os endemoniados, os porcos criados para o sacrifício. Agora, preocupados com seus medos e seus interesses, né, que era, né, a outra parte contrária à luta de Jesus, Jesus, ao mesmo tempo, ele implementava, né, e dava a segurança às pessoas que esse outro lado, né, os pagãos, né, ou seja, os judeus, os saduceus, os escribas, não conseguiam perceber, né? Ou, ao mesmo tempo, não aceitavam,
por causa dos seus próprios interesses, que eram outros, diferentes de Jesus. Por isso que Jesus tinha essa capacidade de levar a sua pureza, o seu reino, a sua força, a sua grandeza, a força das suas palavras, né, a todos os lugares, inclusive os lugares mais inóspitos que existiam, né, os mais longínquos, que não existiam ninguém. É por isso que essa religiosidade de Cristo é uma religiosidade, gasguei aqui, mas acertei, radical, né? É baseada na onde? Na comunhão, na fraternidade, não no interesse. Por isso que aqueles endemoniados estavam tão incomodados com Cristo. Tão incomodados com Cristo. Porque o projeto de Jesus é radicalmente diferente do projeto de uma religião, por exemplo. Porque a missão que Cristo veio cumprir no mundo ultrapassa tudo isso. Porque, na realidade, Jesus não estava preocupado em fundar uma nova religião, né? Nem os primeiros cristãos consideravam o seguimento de Jesus como uma religião, por exemplo, mas como um caminho. Por isso que eles eram, conhecidos como seguidores do Cristo no caminho. Eu vejo, né, esta interpretação dos apóstolos e também dos discípulos, que eram seguidores, porque eles se encantavam com a palavra do Mestre. Uma palavra segura, uma palavra coerente, que não tinha falsidade, que não tinha mentira, né? E um projeto de vida e um novo modo de viver no qual ele implementou no seu tempo, né? Porque para aqueles que eram adeptos ao seu segmento, era muito claro a diferença que existia na palavra que o Cristo dizia, né? E como ele dizia, né? Dos outros, né, que estavam muito mais interessados em si mesmos, muito mais apegados à lei do que o amor. Agora, podemos dizer que Cristo não fundou nenhuma religião, claro, mas ele é o fundamento da religião cristã. Toda a nossa vida, toda a nossa religião, ela tem como fundamento as suas palavras, os seus ensinamentos. Por isso que passa muito longe aquele que se diz cristão, mas não vive como Cristo. Ou não vive imitando os seus exemplos, né? Aquilo que ele viveu. Podemos afirmar que é muito comum esse deslocamento existir, principalmente nós cristãos que professamos a fé. Quando nós interferimos nessa mensagem de Cristo, agindo a partir de nós mesmos e não a partir do Cristo. Porque senão nós podemos, ao mesmo tempo, falando em nome dele, não falar a partir dele, não viver com ele e não senti-lo tão perto da gente. Porque nós precisamos colocar Jesus na nossa vida, no nosso coração, né, nas nossas relações. Né? Por isso, o nosso modo de viver como Cristo precisa literalmente fazer com que as pessoas entendam a mensagem que seja vivida no dia a dia, na humanidade do Cristo. Né? Agora, Jesus certamente, com toda essa postura que ele tinha ali diante de todos, inclusive aqui, daqueles que tentaram romper, né, com o seu acesso às pessoas, ele literalmente virou a mesa, né? Ou seja, e a nova mesa que ele propõe, né, estava fora totalmente do templo de Jerusalém, né? Não estava ligada a nenhuma religião, mesmo que ele estivesse lá. Então a proposta dele não foi esse rompimento. Agora, o ser humano, ele precisa considerar a presença do Cristo neste mundo, através da sua palavra, dos seus ensinamentos. Eu disse ser humano, incluindo a todos,
a toda a humanidade, porque a palavra de Deus é uma palavra universal, no sentido de que essa lei que ele veio implementar no mundo não é uma lei de condenação, não é uma lei de imposição, não é uma lei que força o ser humano a seguir os seus caminhos, mas é uma lei contrária, porque é uma lei que implica o amor, implica a compaixão, implica a acolhida, né? E é por isso que nós cristãos precisamos muito mais segui-lo de fato nas suas palavras, e aí na sequência disso, certamente nós teremos uma compreensão bem maior, né? Qual a importância da igreja no mundo e qual é essa relação da igreja com Cristo, a sua palavra com aquilo que nós vivemos. Então, que essa palavra entre no nosso coração, né? Que não possamos criar obstáculos, né, para que essa mensagem possa entrar no nosso coração. Que hoje e cada dia mais, né, possamos dilatar o nosso coração para a mensagem do Cristo entrar profundamente em mim e em você também, tá bom? Peço a bênção de Deus a você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, obrigado pela sua companhia, tá bom? Curta aí o canal, que Deus abençoe muito você. Eu te espero aqui no meu canal amanhã, quinta-feira. Vamos agora entrar no capítulo 9 de Mateus, tá bom? Um grande abraço. Até amanhã. O barulho, o movimento, o medo, a angústia, o silêncio, a brisa suave, a vida ao tempo, tudo para. O sossego, a calma, a abertura, a entrega, alguém me espera.